A paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Letícia Pires, do Megafone. Há algumas horas atrás, eu deixei um chamado para você que precisa de oração, você que acredita no milagre e precisa com esse milagre com urgência. Em outras palavras, eu escrevi assim: algumas pessoas deixaram o seu nome, a sua cidade. Eu pedi que deixasse o nome e a cidade. Eu vou citar alguns nomes aqui de pessoas que pediram essa oração na postagem anterior. A Neide Lima Duque. Neide, receba sua bênção em nome do Senhor Jesus. Cleide Gonçalves também. A Mari Santos. Neuza Alves, receba sua vitória em nome do Senhor Jesus. Zenilda Ferreira. Todas elas deixaram nome e cidade escritos no comentário da postagem anterior. O Nelson da Silva. Nelson, também receba sua bênção em nome de Jesus. Ainda não comecei a orar, mas eu já estou citando os nomes, que daqui a pouquinho vamos estar clamando ao Senhor. Antes vou deixar um versículo para a nossa meditação. A Leila Gomes também receba sua bênção em nome do Senhor Jesus. O Luciano Melo, Águida Cristina, Sônia Faoro, Débora Cândida, Cida Santos, a Maria Rosa também receba sua bênção, Maria, em nome de Jesus. A Leiva Ferreira, a Miriam e a todos que ainda deixarão, aqueles que não estarão nessa oportunidade. Alguns vão acompanhar essa oração ao vivo, alguns vão assistir depois, alguns vão estar em outra oportunidade, mas a bênção é assim mesmo, ela acontece, ela se multiplica e pela fé o Senhor dá vitória. Eu estou falando diretamente do município de Magé, 6º Distrito, em Piabetá, Rio de Janeiro. Eu sou a administradora dessa página, Mensagens da Madrugada. Quando eu criei essa página, o Senhor me orientou para que eu postasse alguns vídeos de orações, algumas mensagens que Ele fala para mim, pela madrugada principalmente, mas em outros horários também eu tenho postado, porque eu tenho visto que o acesso a essa página não é só pela madrugada. A qualquer horário tem alguém acessando. E eu quero deixar aqui para nossa meditação Salmo 120. Você que precisa de um milagre urgente, a oração contra as más línguas. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente, brasas viva de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Amém? Glórias a Deus. Oração contra as más línguas. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Salmo 120. Deixa eu apoiar minha Bíblia aqui. E agora eu posso falar sem óculos, que eu não estou lendo. Salmo 120, o principal versículo para mim é esse 2. Língua enganadora, né? Lábios mentirosos. Quantas pessoas estão sendo destruídas por palavras que saem de línguas enganadoras, de lábios mentirosos. Eu me lembro de uma ação que eu sofri, ainda estou lutando. Eu tenho certeza que o Senhor vai me honrar na minha profissão. Eu, como corretora de imóveis, às vezes acontece de um contrato ser quebrado, as coisas serem feitas e de acordo com o decorrer, às vezes algum lado é um pouco prejudicado. E a situação foi a seguinte, é um exemplo que eu me lembrei agora de contar para você, de uma língua mentirosa, de um lábio enganador, como diz a palavra. Uma cliente me procurou, foi minha primeira cliente, assim que eu tirei meu Cresce, habilitada para trabalhar, minha primeira cliente me procurou. Eu já conhecia de vista, ela morava próximo ao escritório,
e ela me procurou para administrar um imóvel que já estava alocado, na época já estava sendo alugado para uma pessoa, mas a pessoa não pagava. A pessoa... Patrícia, seu nome vai entrar em oração, tá? Talvez daqui para frente fique difícil falar os nomes. Eu falei aqui uma lista dos nomes que eu já tinha anotado, mas todos, mesmo que eu não cite o nome, eu vou estar orando sim. Obrigada pela sua participação. Eu estou contando aqui um testemunho de uma língua mentirosa, uma língua enganadora, como eu li aqui no Salmo 120, que o Senhor nos livre dessas más línguas. Quantas pessoas estão nos difamando? E a pessoa... não satisfeita com o contrato que foi à frente, o contrato, a negociação foi feita, tudo assinado, todos os repasses de aluguel, eu tenho recibos, fazia questão de não pagar em mãos, transferir o dinheiro através de transferência bancária, assinado o contrato, tudo direitinho, porém o locatário deu problema, teve que sair, a pedido principalmente da proprietária, que havia me contratado para fazer a corretagem, a administração do imóvel. Então, ele saiu como ela pediu, foi tudo feito direitinho. Passado um tempo, quase um ano depois, eu descubro que essa mulher tinha me colocado na justiça, invertendo toda a história. E eu comecei a clamar ao Senhor, clamando, Deus, me livra dessa situação. Agora, há muito tempo que eu não lembrava dessa situação, e lembrei assim que eu li o Salmo 120. E essa pessoa teve a capacidade de, diante de uma juíza, estando também na minha frente, ela com a advogada dela, eu estava como a defensora pública, ela diante da juíza, ela quase não me encarou, mas eu fiquei o tempo inteiro olhando para ela e quase não acreditando na capacidade da mentira da pessoa. Ela não conseguia me encarar, mas ela distorceu toda a história, falou que não me conhecia, falou que não recebeu o pagamento e tudo que a juíza perguntava, ela dizia, isso eu não me lembro. Como que uma pessoa prejudicada não se lembra das datas, não se lembra se assinou um documento? Como é que pode? Mentira pura, né? Então, Deus está fazendo justiça a meu favor. Graças a Deus. Eu já passei por muitas situações dessas aqui, ó. Eu vou repetir aqui. Salmo 120, versículo 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Quantas famílias, quantas pessoas são destruídas por causa de pessoas que usam a sua boca para profetizar coisas erradas, para caluniar, para mentir, para enganar, para entristecer, magoar, até mesmo matar. A Bíblia diz que com a língua até mata. A língua, ela vivifica. Uma boa palavra, ela levanta alguém, ela tira alguém da beira do suicídio, mas a língua também, ela joga a pessoa para o abismo, morta, até possível. Então, que o Senhor nos livre dessas más línguas. Que nós sejamos instrumentos para profetizar coisas abençoadas. Como diz no livro de Efésios, que não saia da nossa boca a palavra torpe, só que for boa para edificação. Não é verdade? Então não adianta eu clamar a Deus, pedir a Deus um milagre e estar sendo um instrumento de Satanás. Eu não quero ser um instrumento de Satanás. Eu não sou, eu não serei, eu não quero ser. Assim que nós temos que colocar no nosso coração, Senhor, me livra da língua mentirosa, da língua fraudulenta, mas também usa-me, usa os meus lábios, a minha língua para abençoar vidas, para profetizar vitórias, não para prejudicar ninguém. Não para ser falsas testemunhas de ninguém, como muito se vê. Hoje em dia, pelas redes sociais, muita gente compartilha tudo. Eu tenho muito cuidado em compartilhar. Eu praticamente nem gosto de compartilhar. Eu compartilho as minhas coisas, porque eu sei a procedência, porque sou eu. Agora, coisas de terceiro, eu tenho muito cuidado. Certa vez, numa região onde eu morava, tinha um casal apavorado, porque uma pessoa de vingança, sei lá qual foi o sentimento da pessoa, usada por Satanás com certeza, pegou a foto do casal e saiu espalhando nas redes sociais, dizendo que eles eram pedófilos. Isso gerou um terror para a pessoa, para o casal. Pessoas queriam matar e espancar. Quantos já morreram nessa situação? Uma outra vez, bem antes dessa história da água que está acontecendo no Rio de Janeiro, você que ouve as notícias fora do Rio, você que é do Rio de Janeiro, sabe que esse problema todo que vem acontecendo de 2 meses para cá, da água suja da SEDAI, bem antes disso, há mais de 2 anos atrás,
compartilharam, viram uns meninos enchendo umas garrafinhas de água mineral numa determinada rua, um determinado bairro. Alguém passou de carro, filmou aqueles meninos e falou: olha aí, ó, cuidado você que vende, que compra água mineral na rua. Aquilo ali causou um terror para aqueles meninos, 4 ou 5 jovens aproximadamente, não me lembro. Mas eu assisti o vídeo todo e eles tiveram que se justificar. E eu fiquei pensando, claro que existe gente que faz fraude, faz tudo, mas se eu for filmar alguém para denegrir a imagem de alguém, se eu tiver que fazer isso, mostrar alguma coisa errada de alguém, eu vou pensar na consequência. Será que é verdade aquilo? Será que só os meus olhos estão vendo? Será que tem a verdade ali? Será que não é vou dizer assim, uma ilusão de ótica, né? Porque às vezes nem tudo que parece é. Às vezes nós vemos quando vamos conversar, não acontece assim da pessoa falar assim, eu não gosto de fulano, odeio, mas nunca conversou com ela, porque você ouviu alguém denegrindo a imagem da pessoa e você já criou antipatia pela pessoa sem conhecer. Então, esses meninos tiveram que... Eu fiquei assistindo o vídeo várias vezes, eu falei, não é possível. E eu observei bem, até porque eu já trabalhei com produtos de limpeza, não vendendo de porta em porta, mas eu tinha uma distribuidora e eu comprava realmente as essências concentradas e misturava com água, só que eu misturava em galões. Eles, como vendiam na rua, na verdade, os rapazes de adolescentes, né, acho que não tinha nenhum maior de idade, eles estavam vendendo essências de porta em porta, desinfetante. Foi até esse caso aconteceu em Bangu. Então chegaram para alguém de uma determinada rua, pediram para ceder água. Você acha que algum morador, alguma pessoa decente cederia água na sua porta para os rapazes encher garrafinha de água mineral? Assim, ó, abertamente? Eu acho que não. Até porque hoje em dia tem câmera em tudo quanto é lugar, alguém filma, tudo quanto é lugar tem alguém filmando, até uma criança, às vezes está falando contigo e está te filmando. Então, quem passou de carro só viu aquele momento, passou, o sinal estava fechado, a pessoa viu alguém enchendo garrafas de água. Opa, vou filmar, postou nas redes sociais, com um comentário malicioso, aquilo quase que gerou a morte dos meninos, atrasou a venda de água geral em Bangu, nos bairros vizinhos. Ninguém prejudicou a venda da água de todo mundo ali, porque todo mundo estava pensando, mesmo, né? Até que alguém esclareceu a história, deu ideia para os meninos, gravaram um novo vídeo no mesmo lugar, na mesma casa, onde eles pegaram água ali, abertamente, pegaram a borracha, enchendo, e mostrou a história toda. Olha só, quem filmou achando que vou contar uma coisa boa, vou virar notícia, né? Vou espalhar isso aí para os outros. Mas olha quantas vidas prejudicou. Sorte que os meninos tiveram tempo, né? Agora, depois que um boato ele sai, depois que uma palavra sai, para ela voltar, para aquele boato se desfazer, é quase que impossível. É quase que impossível. Então, foi esclarecido depois de muito custo, os meninos tiveram que filmar, gravar um vídeo dizendo que eles estavam vendendo desinfetante, não estavam enchendo a garrafa. Quem passou e filmou só viu aquele momento, tirou suas próprias conclusões, postou lá nas redes sociais e viralizou. Então vamos ter muito cuidado quando nós comentarmos alguma coisa, postarmos alguma coisa. Vamos ter cuidado também com o que nós falamos, porque pode ser que alguém esteja sendo prejudicado com a nossa fala. Agora, como eu falei no início, vamos orar, porque tem muita gente que está sofrendo hoje, muita gente, infelizmente, que saiu da presença de Deus por causa de uma palavra lançada. Não foi uma palavra profética, foi uma palavra de maldição. Foi uma dúvida, um questionamento malicioso, uma insinuação que levou aquela pessoa a se entristecer no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e nunca mais essa pessoa teve força de retornar para o caminho do Senhor. Que nós sejamos bem fazer. Se nós não podemos fazer nada para ajudar, não temos que atrapalhar, não é verdade? Mas se nesse momento alguma língua fraudulenta, maliciosa, mentirosa estiver falando de mim, o que eu faço? Eu vou lá me vingar, eu vou bater, eu vou xingar, eu vou processar, tudo bem, se eu tiver prova. Nem tudo, tem gente que tudo é processo, até procura o processo. Procura para botar na justiça, a maior justiça é de Deus.
Temos que usar, sim, os meios da terra, não fazer justiça com as nossas próprias mãos. Se for o caso de processar, processe. Agora, não vá criar situação para poder processar ninguém também, porque senão Deus não vai se agradar disso, Ele não vai estar nesse negócio. Agora, se chegou ao ponto de você estar entristecido aí, porque você ouviu uma palavra que te entristeceu, quantas mães amaldiçoam os filhos no ventre? Quantas mães amaldiçoam as crianças desde pequena? Quantas crianças crescem desacreditadas no seu potencial porque elas não ouvem uma palavra de bênção? Vamos usar a nossa língua, a nossa boca para abençoar vidas, para profetizar vitórias, em nome do Senhor Jesus. Se você está sofrendo por palavras maliciosas que chegaram até o teu coração, te entristeceram, em nome do Senhor Jesus, você crê que Deus vai mudar essa situação? Eu vou aqui, pegar o nome das pessoas. Eu escrevi aqui na minha agenda, um nome, escrevi a caneta, o nome das pessoas que pediram, deixaram comentário. Vou escrever o último nome aqui, que eu estou visualizando, a Patrícia Rocha. Em nome do Senhor Jesus, eu vou apresentar esses nomes aqui para Deus. Seu nome está aqui. Não dá para ver, né? Porque está invertido. Mas eu escrevi o nome de todo mundo que comentou. Acabou a folha, eu pulo aqui por aqui. Mas mesmo que alguém assista esse vídeo depois na reprise, eu creio que Deus vai operar. Eu já recebi milagres através de oração, assim, à distância. Eu sou comunicadora de rádio há mais de quase 20 anos. Eu já fui instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. Agora, com a tecnologia, nós enxergamos as pessoas. Não precisa nem ter um programa de rádio. Você vai no Facebook, toda hora tem alguém ao vivo. Toda hora tem alguém na live, seja orando, dançando, se maquiando, amaldiçoando, abençoando. Você assiste o que você quiser. E você parou aqui para me assistir, não foi à toa. Depois você compartilha esse vídeo e fica atento a essa página, onde de vez em quando, assim que Deus mandar, não vai ser todo dia, não vai ter horário marcado, vai ser quando Deus mandar. Eu vou entrar com uma oração ao vivo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, te apresento aqui os nomes, Senhor, dessas pessoas que ouviram o meu chamado naquele primeiro postagem anterior a esta, pedindo que deixasse nome e cidade para que eu pudesse clamar, para quem acreditasse no milagre urgente. E a palavra que o Senhor me deu foi o Salmo 120. Então, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção para essas pessoas que estão aqui com os nomes nas minhas mãos, que estavam os nomes ali nos comentários, aquelas que vão ainda comentar, aquelas que ainda vão deixar o nome. Pai, aqueles que nem vão comentar nada, mas vão assistir um pedacinho, 2, 3 segundos desse vídeo, não importa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, de perto ou de longe, onde estiver alguém clamando comigo, opera, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos livra da língua fraudulenta, da língua mentirosa. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, visita os lares agora. Visita, Senhor, derrama a unção da cura, Senhor. Liberta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Joga por terra todo embaraço, todo impedimento. Dá vitória, Senhor, esta pessoa que ora comigo. Muitas vezes eu já recebi oração assim, Senhor. Muitas vezes eu já orei pessoas sem estar enxergando, sem estar sabendo quem estava me ouvindo através de um programa de rádio. E hoje você me deu a oportunidade de estar aqui. Então, em nome do Senhor Jesus, nessa segunda-feira de carnaval, onde muitas pessoas saíram ontem, anteontem, ainda não voltaram. Muitas pessoas estão sendo ameaçadas, Senhor. Muitas pessoas tiveram que mudar de cidade, de bairro, para não morrerem no carnaval que estavam juradas. Dá livramento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor me lembra de tantos testemunhos de pessoas que se levantaram contra mim, contra a minha família, contra o meu marido, contra o meu ministério. E todas elas, Senhor, viram a tua glória na minha vida. Neste momento, Senhor, todos que têm se levantado contra a vida dos seus servos, em nome do Senhor Jesus, faz, Senhor, que eles vejam o milagre na vida dessas pessoas. Eu profetizo a bênção na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga assim, eu recebo toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Como eu me apresentei no início, não sei se você está ouvindo, está assistindo desde o início, eu sou a missionária Letícia Pires do Megafone. Eu tenho uma página, várias páginas independentes. Eu faço várias atividades
trabalho com algumas profissões, além da corretagem de imóveis, eu sou artesã também, sou costureira, um pouquinho de cada coisa. Então, se você procurar, você vai ver várias páginas. Mas essa aqui eu reservei para divulgar a palavra de Deus. Se você quiser me acompanhar através da minha página, é só procurar lá Letícia Pires do Megafone, arroba Alô Letícia Pires, é a minha página oficial, escreve lá, Alô Letícia Pires, vai aparecer uma bonequinha, a mascotinha que eu tenho. Você me encontra lá, Letícia Pires no Megafone. Bom, obrigada, tá? Deus te abençoe. Tem uma madrugada de uma noite ainda, que a noite ainda não acabou, mas uma noite de bênçãos. Eu costumo abrir a programação de rádio dizendo: alô, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O dia inteiro abençoado para você e para mim. E agora eu já falei o que Deus mandou falar. Eu me despeço aqui dizendo que a minha parte eu tô fazendo. A de Deus ele já fez. O mais depende de vocês. Tenham todos uma noite, uma madrugada abençoada. Até lá, até breve e a paz do Senhor Jesus.